Muito específico no amadurecimento humano, que não faz barulho. É o momento em que a raiva silencia e dá lugar à vergonha. No nosso último encontro, nós deixamos Elizabeth Bennet sozinha naquela floresta fria, segurando uma carta que desmoronou o seu mundo. Vimos o colapso de suas certezas, a dor de perceber que o homem que ela mais odiava era, na verdade, o mais íntegro de todos, e que ela, em seu orgulho cego, o havia perdido para sempre. Nos capítulos 36 e 37, a poeira começa a se assentar. Elizabeth lê e relê aquelas linhas até que cada palavra de Darcy fique gravada em sua mente. Ela precisa voltar para casa. Ela precisa encarar a mesma rotina de antes. Mas ela já não é a mesma pessoa. O inverno acabou. A primavera chegou. Mas o coração dela carrega o peso de um arrependimento tardio. Acompanhe-me nesta jornada pelos capítulos 36 a 45. É o momento em que a história deixa de ser um campo de batalha de egos e se transforma em um caminho silencioso de cura e redescoberta. Quando Elizabeth retorna para sua família, o contraste é quase insuportável. A casa dela continua exatamente igual como era antes. A mãe continua reclamando dos nervos, as irmãs mais novas continuam obcecadas pelos oficiais e o pai continua se escondendo na biblioteca, rindo do caos em vez de governar a casa. Antes, Elizabeth ria junto com ele. Agora, ela sente medo. Ao olhar para a vulgaridade de sua família, ela se lembra dos motivos que Darcy listou para separá-lo de Jane. E ela percebe que, com um aperto terrível no peito, que Darcy estava coberto de razão. A verdade é um espelho cruel. Elizabeth olha para Jane, que ainda sofre em silêncio por Blindey, e o peso da culpa a esmaga. Ela sabe o segredo de Darcy, mas não pode contar a ninguém para não expor a irmã dele, Georgiana. Ela se torna uma prisioneira de seus próprios pensamentos. E então, o capítulo 42 traz o ápice desse sufoco familiar. Lídia, a irmã mais nova e a mais inconsequente, é convidada a ir para Bridgeton, um lugar cheio de soldados. Elizabeth implora ao seu pai que não a deixe ir. Ela avisa que a falta de limites de Lídia destruirá a reputação de todas elas. Mas o pai dá de ombros. Ele prefere a paz de seu isolamento ao dever de proteger as filhas. Sinta a solidão de Elizabeth nessa cena. Ela percebe que está completamente desamparada dentro de sua própria casa. E é nesse momento de desolação que seus tios, Sr. e Sra. Gardiner, propõem uma viagem para o norte, para as terras de Darcy. Elizabeth aceita com o coração apertado, temendo cruzar com um fantasma de um homem que ela feriu.
Eu quero que você sinta o ar mudar neste momento. Não imagine apenas uma mansão rica. Pense na harmonia de um lugar onde a natureza e a mão humana se abraçam sem arrogância. Elizabeth olha para as colinas, para os bosques antigos, para o rio que corta o vale. Não há luxo cafona de Rosings aqui. Há uma dignidade silenciosa, uma beleza que cura os olhos. E, ao olhar para aquela propriedade, Elizabeth tem um pensamento involuntário, um pensamento que a faz corar. Ser a senhora de Pemberley teria sido algo, não pelo dinheiro, mas por perceber que o caráter de um lugar reflete o caráter de seu dono. Eles entram na casa. Elizabeth caminha pelas salas vazias, olhando para os quadros, e então ela ouve a governanta falar sobre Darcy. Mas ela não ouve falar do aristocrata orgulhoso dos bailes. Ela ouve falar de um homem generoso, do irmão protetor, do patrão que nunca gritou com um funcionário. Cada palavra daquela velha senhora reconstrói o Darcy que Elizabeth quebrou em sua mente. Ela olha para um retrato na parede. Sinta o olhar dela preso naquela pintura. O coração dela começa a bater e amolecer. E uma ternura tardia começa a invadir o seu peito. E é neste segundo que o destino prega sua peça mais bonita e assustadora. Ela caminha pelos jardins e, de repente, o Sr. Darcy aparece diante dela. O tempo para. O som do mundo desaparece. Sinta o choque dos dois corpos se reencontrarem após terem tido palavras cruéis, as mais cruéis que existem. O rosto de Elizabeth queima de vergonha. Ela quer fugir, quer que a terra a engula de vergonha. Mas observe a linguagem corporal de Darcy. A rigidez dele sumiu. Ele não está com raiva. Ele se aproxima com uma gentileza trêmula, pergunta pela saúde de sua família e, para o espanto absoluto de Elizabeth, pede permissão para apresentar sua própria irmã a ela no dia seguinte. Darcy não guardou rancor. Ele ouviu as críticas dela, engoliu o seu orgulho e mudou. Ele está oferecendo a sua essência mais pura e sem escudos. O capítulo 44 e 45 nos mostram a construção de um amor que não precisa de pressa, porque nasce do respeito. No dia seguinte, Darcy traz a irmã, Georgiana, até a hospedaria onde Elizabeth está. Pense no significado desse gesto. Georgiana é o tesouro mais bem protegido de Darcy, a menina que Wickham quase destruiu. Ao trazê-la para conhecer Elizabeth, Darcy está dizendo sem precisar usar as palavras:
Eu confio a minha alma a você. Eu perdoo o que você me disse. E Elizabeth acolhe a menina com uma doçura profunda. Ela vê a timidez de Georgiana e entende, finalmente, que o silêncio daquela família nunca foi orgulho. Era apenas vulnerabilidade. Mas o teatro social tenta destruir esta paz no capítulo 45. Elizabeth visita Pemberley novamente, e lá estão as irmãs do Sr. Bingley. O veneno no ar daquela sala é terrível. Caroline Blinden olha para Elizabeth com desdém. Ela percebe a mudança nos olhos de Darcy e tenta de todas as formas rebaixar Elizabeth. Ela traz o nome de Wickham de volta à conversa, tentando tocar na ferida de Darcy e expor o passado dos Bennets. A tensão na sala é quase palpável. O ar fica fraco. Mas olhe para Elizabeth. Ela permanece em silêncio, protegendo a dor de Georgiana com um olhar. E olhe para Darcy. Ele responde a Caroline com uma frase que corta o ar como um trovão silencioso. Há muitos meses que considero Elizabeth Bennet como uma das mulheres mais bonitas do meu círculo de amizade. Carolina se cala. O veneno dela perde o efeito. Darcy estende o seu escudo sobre Elizabeth diante de toda a aristocracia. Naquele salão, Elizabeth percebe que não está mais sozinha. Há um homem disposto a defendê-la. Há um homem que a enxerga de verdade. Mas, enquanto o coração dela finalmente se abre para esse amor, o destino se prepara para desferir o golpe mais cruel de todos, vindo diretamente de sua própria casa. Ao terminar esses capítulos, eu fiquei com o coração apertado por uma razão diferente. Não é mais a dor da rejeição violenta, mas a melancolia doce e assustadora do desencontro. Essa leitura me ensinou algo profundo sobre o amor verdadeiro. O amor de Darcy e de Elizabeth nesses capítulos não é feito de grandes declarações na chuva ou de promessas vazias. Ele é feito de silêncio recuperados. É um milagre de duas pessoas que tiveram coragem de olhar para os próprios erros, engolir o orgulho e mudar pelo respeito ao outro. Darcy mudou suas maneiras, Elizabeth mudou o seu olhar. Mas o que me parte o coração ao fechar esse capítulo 45 é perceber a fragilidade da nossa felicidade. Elizabeth está finalmente entendendo Darcy. Ela finalmente o ama, não pela fortuna, mas pela beleza de sua alma. Mas ela o ama no exato momento em que sua família está prestes a desabar na ruína mais absoluta com a inconsequência de Lídia. Eu olho para essa história e sinto uma tristeza bonita. Quantas vezes nós também só aprendemos a valorizar alguém quando estamos prestes a perder essa pessoa?
quantas vezes a vida nos mostra o caminho da felicidade no exato instante em que nossas próprias circunstâncias tentam nos puxar de volta para a lama. O sol se põe sobre Pemberley. Os jardins continuam lindos, mas Elizabeth precisa voltar para o caos. Eu espero que você tenha gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima!